Eu sou o Tony Brandão, autor de livros para jovens, para adolescentes, jovens adultos há uns 25 anos mais ou menos. Escrevi cerca de 20 livros, já vendi uns 2,5 milhões de exemplares, sempre levando para os livros uma temática que contemple uma transformação para o mundo para melhor. Eu sou pretencioso, eu gosto que meus leitores saiam do livro melhor do que entraram, né? Que tenha pelo menos alguma dica para eles poderem ver o mundo diferente. Também não é ditando regras, nada disso, são assim, possibilidades de um olhar diferenciado para o comportamento, para o cotidiano, seja ele o comportamento afetivo, seja aventura, seja terror, seja para onde eu levo a história. Eu procuro ser um olhar urbano, crítico, bem-humorado e contextualizando o mundo contemporâneo. Tony Brandão escreve sobre jovens para jovens. Tony mostra os dilemas enfrentados por meninos e meninas entre 9 e 12 anos, com a preocupação de apresentar um olhar dos seus leitores para o mundo e principalmente para dentro de si mesmos. O autor já vendeu mais de 2,5 milhões de livros. O leitor, ele se sente respeitado pela história, tem uma leitura, embora eu tenha uma linguagem coloquial, ágil, trama, às vezes cinematográfica, eu mantenho uma estrutura narrativa clássica. Crer em Deus Pai, A Procissão dos Mortos-Vivos é uma eletrizante aventura, repleta de mistério e de terror. Além de refletir sobre a busca do autoconhecimento, o livro é uma excelente oportunidade para conhecer a cultura mineira, valorizar os espaços históricos e respeitar a diversidade. É uma obra que possui um cuidado de apresentar propostas interdisciplinares sobre a história das cidades de Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto e os seus patrimônios. Nesse lugar onde o ouro foi tão importante, né? O ouro, o ouro é uma coisa valiosa para o mundo mercantil, não há nada mais valioso do que o ouro, né? Assim, no sentido, então é muito importante. Tem isso lá posto e ao mesmo tempo isso criou uma cultura parruda. A consistência é uma coisa super legal ali. A obra literária é voltada para os estudantes de 6º e 7º anos do ensino fundamental. Ela é classificada como um romance, por ser uma obra literária em prosa, que possui uma narrativa relativamente longa, e apresenta 2 personagens como protagonistas, Ana Clara e Léo. A Ana Clara, ela tem um maior destaque na trama, porque ela traz à tona seus conflitos internos, impulsionando, consequentemente, os demais personagens para fazerem o mesmo. Quando eu fui olhar para contar uma história ambientada na cidade, no estado, por onde passou o segundo ciclo histórico brasileiro, que é o ouro e que é o estado de Minas Gerais, especialmente a região de Ouro Preto, um estado de muitos épicos, na verdade. Então eu tentei olhar um pouco para isso, olhar um pouco para essa diversidade cultural pop, né, e levar meus personagens para percorrer isso tudo. Então, por exemplo, a protagonista, que é a tia Didi, uma historiadora, e os sobrinhos descobrem que tem alguém ali querendo roubar o DNA do criador cultural brasileiro, e eles vão para lá. Aos protagonistas e personagens secundários, somam-se algumas figuras locais, como a benzedeira, o caboclo e as bordadeiras de fuxico. A narrativa é linear. Em determinados momentos, ela se divide em 2 ações simultâneas, o que torna a estrutura muito semelhante à de um roteiro de cinema. Entre as estratégias utilizadas pelo autor, que prendem a atenção dos leitores, está o fato de fazê-los acreditar que a maioria dos personagens não é confiável. E lá acontece a confusão toda, que eu não vou contar muito da confusão, mas eles estão em perigo, tem alguém querendo roubar o DNA do criador cultural brasileiro, e para descobrir onde estão esses caras, quem são esses caras, o estrago, as pessoas estão sumindo, os criadores estão sumindo, o que fazer com isso, como fazer com isso, eles vão percorrem as igrejas, as ladeiras, se hospedam, comem, bebem, se divertem ao mesmo tempo, e acabam ficando presos numa mina abandonada, que está tendo uma assustadora procissão de mortos-vivos. Mas isso é uma desculpa para levar os personagens para uma mina abandonada de ouro, para mostrar o estrago sustentável que o ciclo do ouro causou na região. Essas soluções exploradas pelo autor na construção da narrativa podem servir como modelo e inspirar os estudantes na redação de textos mais elaborados. Em relação à ambientação, os personagens são apresentados à cultura e às gentes das cidades mineiras, contempladas em suas particularidades e em diferentes aspectos, o que configura o contato entre diferentes contextos culturais, sociais e regionais.
abordando alguns temas como encontros com a diferença e aventura, mistério e fantasia. E eu coloquei também uma homenagem a Guimarães Rosa, com uma personagem que vive, uma menina que vive travestida de menino para poder ajudar a família a trabalhar e tal. E um dos personagens se encanta com ela, um menino, então discute um pouco essa coisa da sexualidade, né, esse olhar do menino de fora se encantando pelo menino, que não é um menino, mas é uma menina, mas tem um encantamento pelo menino primeiro, depois pela menina, então fica meio nesse universo. Tem uma discussão assim. É importantíssimo que o professor tenha preocupação de formar leitores literários, a partir da organização e do planejamento da leitura. No que se refere às estratégias de leitura, elas devem ser variadas, mas sempre indo ao encontro das necessidades e perfis de cada estudante. Para essa organização, o professor pode considerar a preparação para a leitura silenciosa ou a leitura em voz alta compartilhada. Outras propostas que a obra literária propicia estão relacionadas ao estudo do preconceito linguístico, do neologismo e do conhecimento das características e das funções de textos jornalísticos. Também é possível realizar atividades a partir dessa obra, como rodas de conversa sobre as mentiras e as suas consequências, um dicionário de expressões regionais, uma agenda cultural com a divulgação dos principais eventos da cidade e da região. Ainda há a proposta de atividades interdisciplinares sobre os patrimônios e a história das cidades históricas e a história e cultura dos povos indígenas. Todas as atividades aqui apresentadas estão em consonância com as habilidades da BNCC dos respectivos anos. É um convite ao desbravar, para o jovem se desbravar, olhar para si, não ficar só conectado na tela de cristal líquido, se desbravar aqui, mas desbravar o ser humano que ele é, o ser afetivo que ele é, o que está em volta dele, entendeu? Se aventurar, entendeu? O convite à aventura humana mesmo.